Bom dia, pessoal. Hoje eu vou aproveitar esse início de semana para terminar o capítulo 2 do nosso livro, Este Mundo Perfeito, do Ira Levy. Agradeço a vocês inicialmente os likes, as novas inscrições, as visualizações, os compartilhamentos. E peço, continue se inscrevendo, por favor. E vamos continuar nessa ótica da leitura, até para que a gente possa avançar. Eu não quero dizer o mais rápido, para que a gente faça a nossa live, para que a gente possa discutir as questões, os problemas que surgiram ao longo da leitura. Mas para que a gente mantenha esse ritmo de leitura afinado, digamos assim. Ler é um instrumento musical. Bom, vamos lá. Enrolados nos cobertores, caminharam lado a lado por um corredor inclinado que mal permitiria a passagem dos dois entre paredes de aço que se estendiam à sua frente, convergindo para uma parede transversal ao longe e que se erguiam a meio metro de distância do teto de uma alvura cintilante. Não eram propriamente paredes, mas uma série de gigantescos blocos de aço enfileirados, embaciados de frio e numerados à altura dos olhos por algarismos pretos estampados em baixo relevo. H46, H48 de um lado, H49 e H51 do outro. O corredor tinha 20 ou mais ramificações estreitas, fendas paralelas abertas entre séries de blocos metálicos de ponta a ponta, interrompidas regularmente pelas fendas entrecruzadas de 4 corredores transversais ligeiramente mais largos. Caminharam pelo corredor, expelindo o bafo de respiração pelas narinas, deixando as suas pegadas manchas efêmeras como sombras. Os ruídos que faziam o farfalhar das túnicas de paplão, a batida da sola das sandálias, era o único som que se escutava reproduzido pelo eco. E então perguntou o papai Jean, fitando quem apertou mais o cobertor em torno do corpo. Não é tão bom como lá em cima, respondeu. De fato, aqui embaixo não há membros moços e bonitos, de lápis e prancha na mão, nem lâmpadas quentes ou amáveis máquinas cor-de-rosa. Aqui embaixo está tudo sempre vazio, ano após ano. Vazio, gélido e triste. Horrível. Estacaram no cruzamento de 2 corredores. Fendas de aço estendiam-se a perder de vista numa e noutra direção. Numa terceira e numa quarta. Papai Jean sacudiu a cabeça e fez uma carranca. Está tudo errado, disse. Não me pergunte como nem porquê, mas está. Planos mortos, feitos por membros mortos, ideias mortas, decisões mortas. Por que faz tanto frio assim? Indagou Ken, olhando o bafo da respiração do avô. Porque está tudo morto, respondeu o papai Jean, sacudindo logo a cabeça. Não, eu não sei, continuou. Eles só funcionam com um frio de rachar. Não sei. Tudo o que eu sabia era que tinha de colocar as coisas em seus devidos lugares sem estragar nada. Percorreram juntos outro corredor, R20, R22, R24. Quantos são ao todo? Perguntou Ken. 1240 neste andar.
1.240 no inferior. E isso só por enquanto. Há o dobro de espaço reservado à espera, atrás daquela parede do lado leste, para quando a família aumentar. Outros poços de elevador, outro sistema de ventilação já no lugar. Desceram ao pavimento inferior quase idêntico ao de cima. A única diferença eram as colunas de aço em 2 cruzamentos e os algarismos vermelhos e não pretos das comportas de memória. Passaram por J65, J63, J61. A maior escavação aberta até hoje, anunciou Papai Jean. A maior obra de todos os tempos, montar um computador que tornasse obsoletos os 5 antigos. Quando eu tinha sua idade, todas as noites havia noticiário a respeito. Calculei que ao chegar aos 20 anos não seria tarde demais para ajudar desde que obtivesse a classificação necessária. Então pedi. O senhor pediu? Exato, afirmou Papai Jean, sorrindo e acenando afirmativamente com a cabeça. Na época foi um fato inédito. Pedi a minha conselheira para que ela consultasse UNE. Só que não era UNE, era Eurocomp. Seja como for, eu pedi a ela. Ela consultou e, por Cristo, Max Ud e consegui. O42C, operário de construção, 3ª classe, e me destacaram logo para cá. Olhou em torno, ainda sorrindo com o olhar iluminado. Pretendiam trazer estes volumes aqui para baixo, um a um, pelos elevadores, disse e riu. Passei uma noite inteira acordado e calculei que o trabalho poderia ser feito com 8 meses, a menos que abríssemos um túnel pelo outro lado do Monte Amor. Indicou com o polegar por cima do ombro e os trouxemos em cima de rodas. Eurocomp não tinha pensado nessa solução tão simples, ou talvez não estivesse com muita pressa de arquivar sua memória para sempre. E deu outra risada. Quando terminou de rir, quem o observava notou pela primeira vez que já estava com o cabelo inteiramente grisalho. As mechas ruivas de alguns anos atrás haviam desaparecido por completo. E cá estão eles, prosseguiu Papai Jean. Todos nos repetitivos lugares, graças a meu túnel, e funcionando há 8 meses a mais do que estariam se tivessem preferido a ideia anterior. À medida que avançavam, contemplava as comportas como se lhe causassem asco. O senhor não gosta do Unicomp? Perguntou quem. Papai Jean ficou um instante calado. Não gosto, respondeu, pigarreando. Não dá para discutir com ele, não se pode explicar nada para ele, mas ele sabe tudo. Estranhou quem? O que é que há para explicar ou discutir? Separaram-se para passar por uma coluna quadrada de aço e depois continuaram lado a lado. Sei lá, disse Papai Jean. Não sei, prosseguiu andando. De cabeça baixa, testa franzida, enrolado no cobertor. Escute, perguntou. Existe alguma classificação que você queira mais que qualquer outra? Algum serviço para o qual se sinta especialmente talhado? Vacilante, quem olhou para Papai Jean e encolheu os ombros. Não, respondeu. Eu quero a que me couber, a quem estiver certa para mim. E os serviços que me indicarem que a família precisar que eu faça, de qualquer maneira, só existe um mesmo: ajudar a espalhar. Ajudar a espalhar a família por todo o universo? Eu sei, por todo o universo unificado pelo Unicomp. Venha, disse. Vamos voltar lá para cima. Não aguento mais este frio, filho da luta. Quem acabou? Não, tem outro pavimento? Perguntou. O senhor disse que... Não dá, respondeu o Papai Jean. Lá existem controles e membros por tudo quanto é canto.
Veriam logo que não encostamos as pulseiras e correriam a nos ajudar. Seja como for, não há nada de especial para ver. O equipamento de recepção e transmissão e as usinas de refrigeração. Dirigiram-se à escada. Quem sentiu-se decepcionado, Papai Jean se aborrecera com ele, por algum motivo, e o que era pior, não procedera direito, querendo discutir com Uni, não encostando a pulseira no controle e falando palavrão. O senhor devia consultar seu conselheiro, disse Ken, ao começarem a subir os degraus, a respeito de querer discutir com Uni. Eu não quero discutir com Uni, retrucou Papai Jean. Quero apenas estar em posição de discutir com ele se me der vontade. Ken não conseguia entender de jeito nenhum. Em todo caso, o senhor devia falar, talvez recebesse tratamento extra. No mínimo receberia, disse Papai Jean, e depois de uma pausa, está bem, falarei. Uni sabe tudo o que há para saber, afirmou Ken. Completando o segundo lance de escada, pararam no patamar externo do saguão de mostruário e dobraram os cobertores. Papai Jean ficou pronto antes e observou Ken terminando de dobrar o dele. Pronto, disse Ken, batendo de leve na trouxa contra o peito. Sabe por que lhe botei o apelido de Ken? Não. Há um velho ditado: quem sai aos seus não degenera. Significa que o filho sempre sai aos pais ou aos avós. Ah, eu não quis dizer que você tivesse saído a seu pai ou mesmo a mim, explicou o Papai Jean, mas que tinha saído ao meu avô. Por causa do seu olho, ele também tinha um que era verde. Quem mudou de posição, louco para que Papai Jean parasse de falar e pudessem voltar para onde devia. Sei que você não gosta de tocar nesse assunto, continuou o Papai Jean, mas não tem do que se envergonhar. Ser um pouco diferente dos outros não é tão terrível assim. Você não imagina como antigamente os membros eram diferentes entre si. O seu tataravô foi homem de grande coragem e capacidade. Chamava-se Hanno Riebeck. Naquele tempo, o nome e os números vinham separados. E ele foi um cosmonauta que ajudou a construir a primeira colônia em Marte. Portanto, não se envergonhe de ter herdado o olho dele. Hoje em dia combatem os genes, desculpe a expressão, mas é bem capaz de que tenham deixado escapar alguns dos teus. Talvez você tenha herdado mais do que um olho verde. Talvez tenha herdado também um pouco da bravura e da capacidade de meu avô. Ia abrir a porta, mas virou-se para olhar novamente o neto. Trate de querer alguma coisa, Ken, aconselhou. Experimente 1 ou 2 dias antes do teu próximo tratamento. É quando é mais fácil querer coisas para ocupar-se com elas. Ao sair do elevador para o saguão do andar térreo, encontraram os pais e pais à sua espera. Acho que 3 coisas antes da gente avançar mais é preciso ser dito, se é que nós poderíamos avançar mais. Aconteceu uma das nossas expectativas, né? Que o Papai Jean elaborasse a sua construção educativa no seu neto Ken. Né? Ou seja, ele mostrou a realidade do Unicomp, ele mostrou essa idealização do mundo em que eles vivem, onde não se pode opinar, onde não se pode pensar, onde não se pode construir ideias, onde não se pode desejar, querer nada. E quis mostrar ao seu neto que isso não é algo bom, não é algo produtivo, não é algo edificante dos humanos que habitam o mundo deles agora. Porque não permite com que você
se deixe levar pela sua natureza, pela sua essência, pelo acaso, pelo voar dos pássaros. Há muitas formas de dizer isso. O nosso tempo talvez seja pouco para pensar sobre elas por agora. Mas ele conseguiu mostrar o quê? A prisão que ele vive, que ele sente, ao participar de um mundo onde todo o peso dele é te dado através de um computador. Ao mesmo tempo, ele tenta compreender, quando ele se afasta dessa tentativa de educar o Ken, ao desistir de circular o restante do ambiente que comporta o Unicomp. E eles voltam. Mas eles voltam e ao mesmo tempo ele retorna à sua tentativa, né? Quando ele conta a história do tataravô do Ken, que, por incrível que pareça, não tem a mesma característica que o Ken tem, que parece que foi uma fuga, foi uma forma que não foi capturado no Ken, de manter o Ken com os dois olhos de cores diferentes, como o seu tataravô. E aí ele deixa a deixa, né? Tente pensar nisso. Tente, quando você não estiver sendo medicado, pensar. É mais fácil pensar quando nós estamos ao nosso natural, ao nosso livre arbítrio. Então, essa é uma passagem que depois a gente precisa voltar. E eles encontram, né, a família, né, os pais do Ken, seus filhos, a sua filha, e a paz, a irmã do Ken. Onde vocês andavam? Perguntou o papai. Estávamos esperando há horas, reclamou o pai, empunhando uma miniatura alaranjada de comporta de memória, imitação naturalmente. Fomos olhar o Uni, explicou o papai Jean. Fomos olhar o Uni, explicou o papai Jean. Esse tempo todo? Estranhou o pai de Ken. Exato. Mas vocês deviam seguir a fila e deixar lugar para os outros membros. Você, talvez, Miguel, retrucou o papai Jean com um sorriso. Os meus fones me disseram, Jean, amigo, velho, que prazer revê-lo. Você e seu neto podem ficar olhando o tempo que quiserem. O Uni me falou nos fones. Sem sorrir, o pai de Ken virou-lhe as costas. Dirigiram-se à cantina, onde pediram bolos e refrigerantes, menos papai Jean, que não tinha fome, e levaram tudo para o recanto de piqueniques atrás da cúpula. Papai Jean apontou para o Monte Amor, contando mais coisas sobre a abertura do túnel para Ken, que muitos surpreenderam o pai do garoto. Um túnel para trazer 36 comportas de memória de tamanho regular. Papai Jean então explicou que havia ainda mais comportas no andar inferior. Porém, não disse quantas, nem de que tamanho eram, ou se estavam muito frias e tristes. Ken tampouco sentiu uma sensação estranha ao perceber que havia algo que ele e o avô sabiam e não queriam partilhar com ninguém. Tornava-os diferentes dos outros e idênticos entre si, pelo menos até certo ponto. Ao terminar o almoço, rumaram para o carroporto e entraram na fila de pedidos. Papai Jean permaneceu junto até aproximarem-se dos controles. Depois foi embora, explicando que ia esperar para voltar para casa em companhia de dois amigos, de Curva do Rio, que havia ficado de visitar. Uni, no fim da tarde. Curva do Rio era o apelido
que puseram em 55131, onde morava. Na primeira ocasião em que encontrou Beto N.E., seu conselheiro, quem falou de Papai Jean, que não gostava de Uni e queria discutir e explicar coisas a ele. Isso às vezes acontece com membros da idade do seu avô, comentou Beto sorrindo. Não há motivo para preocupações, Lee. Mas não daria para você falar com Uni? Perguntou Ken. Talvez ele pudesse receber tratamento extra ou outro mais forte. Lee, disse Beto, debruçando-se à escrivaninha. Os diferentes produtos químicos que recebemos em nossos tratamentos são muito preciosos e difíceis de fabricar. Se os membros mais idosos recebessem toda a quantidade que às vezes precisam, não sobrariam bastante para os jovens, que são realmente mais importantes para a família. E para fabricar em quantidade suficiente que atendesse a todos, teríamos talvez que descuidar de serviços mais vitais. Uni sabe o que tem de ser feito, o estoque que existe de tudo e as necessidades de cada um de nós. Seu avô é apenas um pouco excêntrico, como também seremos depois de completar 50 anos. Ele usa aquele palavrão, disse Ken, filho da luta. Os membros idosos às vezes também ficam desbocados, explicou Beto, mas falam por falar. As palavras em si não são feias. As ações que os chamados palavrões representam é que são obscenas. Membros que nem o teu avô usam só as palavras, não as ações. Não fica muito bonito, mas não é caso de doença. E quanto a você, algum problema? Vamos deixar, por enquanto, teu avô por conselheiro dele. Não, nenhum problema, respondeu Ken, lembrando-se que passara por um controle sem encostar a pulseira e que estivera onde Uni não tinha dado permissão para ir e que agora não queria contar nada a Beto. De espécie alguma, afirmou. Vai tudo às mil maravilhas. Muito bem, disse Beto. Encoste a pulseira, então até sexta, tá bem? Vamos parar por aqui. O Ken reencontrou sua família, reencontrou seu conselheiro, não contou nada sobre o que ele tinha vivido com o Papai Jean, embora tenha colocado toda a sua preocupação com o avô para o seu conselheiro, mas ele se recusou a contar que não usou a pulseira para acessar os lugares que acessou com o avô. Não contou das questões todas que o avô lhe pôs a respeito do unicórnio. Alguma coisa mudou, alguma coisa tocou esse garoto e vamos seguir acompanhando o que vem por aí. Pessoal, curtam, compartilhem, inscrevam-se, convidem os amigos de vocês a ler conosco. Será de grande valia para mim e eu espero que também seja para vocês. Um bom começo de semana, sigamos lendo. Abraço a todas e a todos. Até o próximo vídeo.